Vamos abrir Êxodo capítulo 25, versículo 10 até o 22. Como das outras vezes, para a gente não perder tanto tempo, a mensagem vai ser gravada, né? Então eu vou falar mais rápido. Quem tiver com a espada enferrujada, fica perto de quem está com a espada bem lubrificada. Amém? Êxodo capítulo 25, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. Fará também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, e de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido farás, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte, e outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas umas para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora, Hebreus, capítulo 9, versículo 23. Hebreus, capítulo 9, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Pai, nessa noite eu rogo a Ti que o Senhor rasgue o véu do nosso entendimento, Pai. Como nós precisamos compreender mais da obra que o Teu Filho fez. Ó Pai, os benefícios que nós temos como Filho de Deus, aqueles que já foram lavados e remidos com o sangue do Teu Filho. Rasga o véu do nosso entendimento. Concede para todos nós espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Teu Filho, Papai. Tem misericórdia de nós. Ó Papai, carecemos do total auxílio do Teu bendito Espírito Santo. Abre a palavra para nós. Em nome do Teu Filho Jesus que nós rogamos. Amém. Então, queridos, a gente não costuma dar mensagem no partir do pão, né? Mas o Senhor me deu uma porção para dar. Eu vou tentar dar em dois partir do pão, né? Mas se não der, a gente faz em 3. Falando sobre a arca de Deus. Vimos aqui que na arca, em cima dela tinha um propiciatório, e ali Deus vinha falar com o seu povo. Ali era o ponto de encontro de Deus com o povo dele. Então a gente tem que entender, né? A gente tem que entender. Vou dividir em 3 partes. Primeiro, como nós devemos estar diante da presença do Senhor, ou diante da arca. Toda vez que eu falar arca, pense em presença. Segundo, isso é pessoalmente. Agora, como igreja coletiva, como a igreja tem que trazer a presença de Deus para as reuniões. Como? Não é de qualquer maneira. Vamos aprender como não trazer e como trazer na vida de Davi. Amém? Então hoje
A gente viu aqui, né, a gente falou sobre essa figura no tabernáculo, a Arca do Testemunho. Em Hebreus fala que é necessário que as figuras das coisas que se acham no céu. Esse tabernáculo é uma figura do quê? Do verdadeiro tabernáculo que está no céu. Amém, irmãos? Quem foi que deu essa figura? Quem foi que falou para Moisés como é que teria sido o tabernáculo? Quem foi? Foi Deus. Então, Deus é o único que pode nos revelar o significado de cada figura dessa. E que Ele nos ajude nessa noite. Irmão, nada é à toa. Cada figura ali tem uma realidade de Cristo. Amém? E quando a gente compreende melhor, a gente desfruta mais do Senhor. Amém, meus queridos? Então, Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, versículo 14. No tabernáculo, queridos, tinham dois extremos. Num extremo estava o quê? O Santo dos Santos e lá a Arca do Testemunho. E no outro extremo, o átrio exterior. Nesse extremo, Deus aparecia. Nesse extremo, o pecador se apresentava. Entenderam? Esses extremos, a gente vai bater nesses dois extremos, irmãos. Esse salmo é tremendo. Olha isso aqui. Justiça e direito. Esse direito, na verdade, é juízo. Então, justiça e juízo são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Então, de um lado, justiça e juízo. Onde estava o trono de Deus? Ali na arca. A base, o fundamento daquilo dali é justiça e juízo. E no outro extremo, irmãos, misericórdia, graça e verdade. Amém? Aqui, Deus tinha que ir até o encontro do pecador. Entendeu, irmãos? A gente vai ficar nesses 4 itens. Justiça, juízo, graça e verdade. Amém? E esses 4 itens, irmãos, eles se encontram na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Vocês vão ver nos versículos que a gente vai desfrutar agora. Jesus é esse ponto de encontro que a gente vai entender. João, que a gente leu no começo da reunião, João 1,14. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Cheio de quê? Graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, no extremo, ele estava onde, irmãos? Filipenses fala, ele estava na glória. O trono dele, justiça e juízo. No extremo, aí, irmãos, ele se esvaziou. Ele desceu. Ele fez o caminho até onde, irmãos? Até esse altar de bronze. Para quê, irmãos? Porque o homem não pode estar diante da presença de Deus. Por quê? A base é justiça e juízo, ele vai ser fulminado. Lembra que quando o homem foi expulso do jardim, Deus colocou 2 querubins, que aparecem no propiciatório? 2 querubins. Ali é o cara que crachá. Tem glória de Deus? Tem santidade de Deus? Tem justiça de Deus? Está fora. Só podia entrar, passar por esses querubins, quem tinha justiça de Deus, glória de Deus e santidade de Deus. Você conhece alguém que tem isso? Só uma pessoa, né? Que passou por essa terra. Então, ele fez esse caminho, irmãos. Da glória, ele desceu, até o pecador. Para quê? Para pegar o pecador e fazer o caminho de volta até o Pai. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o nosso bendito Senhor. Ele foi até o encontro do pecador para levar o pecador ao encontro do Pai. Amém? João 1,17. Tremendo isso daqui, irmãos. Tremendo. Porque a lei... Vou congelar. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de
em Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Deus estava na terra, falando isso daqui. Ele falou, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus está onde, irmãos? Aonde? O lugar de Jesus é onde? No seio do Pai. Aí, agora nós entramos na jogada. João 17, versículo 24. Fala que a oração sacerdotal de Jesus, né? Que ele está rogando pelos seus discípulos e por tantos outros que queriam crer nele, Cláudia. Aí ele fala o seguinte, ele orando ao Pai, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde é que ele está? No seio do Pai. Estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Glória a Deus, irmãos. Só o unigênito que estava na presença do Pai. Aí o que o unigênito fez? Desceu. Desceu como que, irmão? Graça e verdade, misericórdia, graça é favor imerecido. Para quê? Para alcançar o pecador. Para quê? Levar para Deus. Ele falou, irmãos, e é a vontade do Senhor. Ele fala, a minha vontade é esta, que aqueles que o Senhor me deu estejam também comigo. Aleluia, irmãos. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Na antiga aliança, só o homem, uma vez por ano, tremendo de medo, entrava na presença de Deus, tremendo de medo, porque ele podia ser fulminado. A gente vai ver que Jesus abriu esse novo e vivo caminho para nós. E a gente pode hoje entrar com intrepidez, irmãos. Amém? Então, irmãos, lembra? Saiu da glória até ali o altar de bronze, o ato exterior. Então, irmãos, o ponto de encontro entre o homem de Deus é aonde? Em Jesus, na cruz. Por isso que essa reunião é tão importante. Porque o Senhor fazia isso, lembrar, toda vez que comerdes desse pão, beberdes do cálice, lembrai-vos do quê? Da morte do Senhor, até que Ele venha. Porque isso aqui representa, irmãos, o ponto de encontro entre Deus e o homem. É tão distante, irmãos, a glória até onde a gente está, mas Jesus que liga, Ele que é essa ponte, irmãos. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Aleluia! A gente vai ver em Romanos agora, capítulo 5, como aparece a palavra graça e justiça. Tremendo. Toda hora graça e justiça. Graça e justiça. Graça que é misericórdia para nós. Justiça que é dele. Abra em Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância do quê? Da graça. E o dom recebem graça e um presente que é a justiça. A gente não merece. Reinarão em vida por meio, irmãos, de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça. De quem? De quem? Jesus. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Só pode se apresentar diante da presença de Deus quem é justo. Então, por meio de Jesus Cristo, nos tornamos o que, irmãos? Justos. O 20.
Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a base da graça é a justiça de Deus, irmãos. Ele se tornou a nossa justiça, por isso que nós podemos receber a graça dele, essa graça abundante para a vida eterna. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, ele se encontrava, quando o Senhor entrou de uma vez por todas, pelo sangue derramado dele, rasgado, o véu foi rasgado, ele entra de uma vez por todas. Ele não recebeu o juízo de Deus na cruz? Ele recebeu o juízo de Deus, morreu, e como ele era justo, ele foi ressuscitado. Esse sangue, irmãos, o sangue é a prova da graça e misericórdia para conosco. Justiça, foi pago tudo a nossa dívida. Nós somos justos porque ele pagou a dívida para com Deus. E para nós é o sangue, é a misericórdia. Os dois lados estão quites. Agora nós podemos o que, irmãos? Nos achegar ao Pai. A presença de Deus. A gente fala toda a presença, né? Como é que foi isso? Estamos explicando aqui agora, irmãos. Por isso o Senhor falou, fazer isso. Lembre da minha morte. Porque isso aqui, irmão, é o centro da nossa fé. Nós só temos paz indo ali. Porque ele morreu e ressuscitou. Vamos continuar. A gente fala tanto de paz, né? Num mundo desse tão caótico. Tanto corre-corre. Faz entrevista com 5 pessoas. Eu acho que 95% não tem paz. Faz o teste, irmãos. Faz o teste. E o Senhor Jesus trouxe para nós, irmãos, a paz de Deus. Ele falou, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. A paz dele, a paz de Deus. Não é essa paz do mundo aí não, irmãos. Romanos 5:1 fala, justificados, se tornados justos, justificados, pois, por obras, mediante somente pela fé. O que acontece quando nós somos justificados pela fé? O que a gente ganha de presente, Marcelo? Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso que ele falou, irmão, eu sou o único caminho. Não tem outro caminho para ter paz. Vai para psicólogo, faz o que tu quiser, tu não vai encontrar paz. Tu pode contar alguma coisa passageira, mas a paz real só por meio de Jesus Cristo. Só por meio do sangue derramado. Ali que a gente encontra paz. Ali que é o ponto de encontro, Zé Roberto. De Deus com o pecador, Jesus Cristo. Amém? Olha esse salmo. Abra aí, eu quero que vocês abram. Salmo 85, versículo 7. Olha esse salmo, irmão. Aleluia. Acharam? Salmo 85, versículo 7. 85, versículo 7. Olha isso aqui. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Ele nos salvou, o que é isso? Misericórdia. Graça, favor e merecido. Senhor, mostra-nos a tua misericórdia. Concede-nos a tua salvação. 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disse. Olha isso aqui. Pois falarei de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Falará do que, irmãos? O que traz a salvação? Ela comunica a paz para nós. 9. Próxima está a sua salvação dos que o temem, porque a glória assiste, para que a glória assista em nossa terra. Olha o 10. Lembra o ponto de encontro? Ponto de encontro?
encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Aonde, irmãos? Na pessoa do Senhor Jesus. Ele é esse ponto de encontro. Justiça de Deus, verdade, graça, paz, é nele, somente nele. Só nele que nós temos isso, queridos. Ele é esse ponto de encontro. Por isso que a cruz, quando a gente olha para a cruz do Calvário, a gente lembra o que o Senhor fez por nós. A gente tem que trazer a memória a isso, irmãos. Amém? Tem que trazer a memória para a gente se ajoelhar. Às vezes a gente está muito soberbozinho. Tem que lembrar da cruz. Para lembrar de onde o Senhor nos tirou. Entenderam, irmãos? Então a gente viu. Essa é uma introdução, tá? Que a única maneira de nós nos achegarmos a Deus é como? Lavados com o sangue do justo. É a única maneira. Porque senão, nós já sabemos, o fundamento do trono é justiça e juízo. Se eu me achegar ao trono sem estar coberto com sangue, eu sou o quê, irmãos? Morto na hora. Mas graças a Deus que o sangue, como nós vimos nas mensagens passadas, o cheque branco está disponível. Aleluia! Nós temos esse cheque branco que é o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Como se achegar? Como se achegar na presença? Levítico 16, versículo 13 e 14. Eu vou ler aqui. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará o sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Então me chegou com o que, irmãos? Por meio da oração, lavados com sangue. Incenso e sangue. Incenso e sangue. Amém? Lavados com o sangue do Senhor, por meio da oração, nós nos achegamos na presença de Deus. Por isso que Paulo fala, irmãos, orai sem cessar. Por quê? Porque diz que está na presença de Deus. É a única forma. Por meio da oração. Hebreus 10, para a gente acabar essa primeira parte. Hebreus 10, versículo 19 a 22. Aleluia! Agora é a realidade de tudo isso daí. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Onde está a arca? Onde está a presença? Como? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Ele foi partido, o véu foi também aberto, rasgado de alto a baixo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aleluia, segundo a ordem de Melquisedeque, não tem fim. Irmãos, diante da mesa, diante dessa realidade, aproximemo-nos. Ele quer ou não quer que a gente chegue? Irmãos, Ele pagou um tão alto preço, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele quer, Nonata, que você se aproxime dEle. Com sincero coração, sem máscara. Ele te conhece. A gente pode usar uma máscara para os irmãos, para os outros, mas com Ele é sem cera, é sem máscara. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia. Então aprendemos como individualmente nos achegar à presença de Deus, a arca. Está tranquilo até aí? Está tranquilo? Nós nos achegamos a Ele não por nossas obras, a nossa justiça é um trapo de imundícia, nós nos achegamos a Ele pelo sangue, pela obra que Ele fez por nós. Amém? Então agora nós vamos ver, irmãos, agora coletivamente, como não trazer a arca, não trazer a presença de Deus. Até isso a Bíblia nos mostra, né? Vamos entrar. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4.
Eu vou ler aqui. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos. O que é a arca? A presença. Então mandou trazer a presença do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Quem estava trazendo a presença? Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali. Deus te abençoe, meu irmão. Ofni e Finéias estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então o povo pede a presença de Deus. Agora não individualmente, agora é coletivamente. O povo pedindo a presença de Deus. Aí, alguém tem que trazer. Tem os irmãos de frente, né? Tem os irmãos que estão na frente da batalha. Aí quem é que são esses dessa aqui? Ofni e Finéias. Quem são essas figuras aqui? Anotem aí. 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Aqueles filhos de Deus, irmãos, que não se importam com Deus, sabe o que eles são? Filhos de Belial. Rapaz, na palavra fala que tem que ser feito assim. Aí o outro irmão, deixa quieto. Faz de qualquer maneira. Faz do teu jeito. Deus não vai se importar. É melhor. Vai atrair mais gente. Faz do teu jeito. O que é isso, irmãos? Não se importar com Deus. Versículo 13. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão. Você lembra daquela figura, irmãos, que aparece no desenho? Quem é que aparece com um garfo de 3? Quem é? É o diabo. Irmãos, a imagem do servo de Deus, que não se importa com Deus, é o diabo. Tu acha que tiraram da onde essa imagem aí? O diabozinho, tridente. Acho melhor se importar com a vontade de Deus, irmãos. Versículo 14. Ele pegava isso aí, metia na caldeira, ou na panela, no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, lembra, irmãos, a gordura era para quem? É queimar toda para Deus. Aí vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queima primeiro a gordura, porque é para Deus, e depois tomará o quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém há de me dar agora, senão toma-la-ei à força. Olha o versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Por quê? Porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Irmão, por que era tão grande esse pecado? Irmãos, porque essa oferta apontava para isso daqui. O filho dele que ia ser essa oferta. Não era para ser de qualquer maneira. Por isso que o pecado deles era tão grande, irmãos. Versículo 22. Tinha pai, esses jovens aqui. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Olha o que esses caras faziam. E de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles se deitavam com as mulheres que estavam servindo. Prostituição. Aí o pai disse para os filhos dele: por que faz essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento.
Passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça do filho. Passa a mão na cabeça do irmão. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Versículo 25 é pesado. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Olha isso aqui. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Por quê? Porque o Senhor os queria matar. Irmãos, lembra? A base do trono de Deus é justiça e juízo. Ele traz juízo para o povo dele, irmãos, porque ele é justo. Entenderam? Aí esse pai aqui, esse sacerdote, o que estava na frente, passando a mão na cabeça. Irmãos, nessa hora, a espada era para cantar no centro. Como Paulo fez. Como é que Paulo fez? Paulo passou a mão na cabeça naquele jovenzinho que estava pegando a madrasta? Como é que Paulo fez? Vamos lá. Vamos fazer agora a diferença do sacerdote velho, sem visão, de um apóstolo do Senhor. Vamos ver qual é a diferença. A gente sabe o que aconteceu. O jovem estava pegando a sua madrasta. Aí Paulo fala. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso é na igreja. E contudo, vocês andam ensubebecidos. 1 Coríntios 5, agora o versículo 2. E não chegastes a lamentar? Para quê? Para passar a mão na cabeça? Para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. Irmãos, em nome do Senhor Jesus. A gente só fala, em nome do Senhor Jesus, o Senhor te abençoe. Olha o que Paulo fala, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, em nome de Jesus, entregue a Satanás. Ah, quer dizer que dá para entregar uma pessoa em nome de Jesus? Entregar a Satanás? Dá. Quando há governo na casa de Deus. Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí ele fala, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que o pouco de fermento leveda a massa toda? Irmãos, o nome de Jeová estava sendo infamado por meio daqueles sacerdotes. Aí Paulo fala, um pouco de fermento leveda a massa toda. Lança fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Versículo, vamos continuar. 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se crente, dizendo-se irmão. Se não for irmão, pode falar com o cara, tal, tem convívio. Mas se a pessoa fala que é crente e pratica tudo isso daí, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Lembra da justiça? Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Irmãos, na casa de Deus, não dá para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Por ele ter passado a mão na cabeça dos filhos dele, a gente vai ver agora daqui a pouco o prejuízo que foi para o povo de Deus, irmãos.
aquele irmão que a gente passa a mão na cabeça dele hoje pode gerar morte lá na frente. O desvio, irmão, o desvio é pequeno assim, ó, mas lá na frente é grande. 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, irmãos, diante desses dois quadros, o sacerdote Eli e o apóstolo Paulo, como a gente tem que tratar as coisas? Com zelo. As coisas do Senhor não são de qualquer maneira. Porque foi pago um alto preço, irmãos. Aqui, ó, estamos lembrando disso hoje. Foi pago um alto preço para a gente ser igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Não dá para fazer de qualquer maneira. As situações têm que ser tratadas. Ah, mas Paulo, cadê o amor de Paulo? Ele é cheio de amor, irmãos. Por isso que ele está tratando. É porque a gente não tem uma ideia errada do que é amor. É diferente como manifesta o amor de Deus. E a gente vê o que aconteceu, né? Ele tratou a situação, o que aconteceu? O jovem se arrependeu, irmãos. Às vezes, por a gente passar a mão na cabeça dos irmãos, a pessoa não é transformada. Ela contamina o outro. Aí quando a gente trata a situação, ele sai, ele se arrepende e volta transformado. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. A gente tem que ter o mesmo coração que Paulo, com Pedro. Olha o que Pedro fala, Atos 5, 28. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Gálatas 1, 10. Olha o que Paulo fala. Porventura, procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aleluia. Então, irmãos, agora, atenção para cá. Em qualquer convívio, o homem tem a língua podre. Por isso que Tiago fala que a coisa mais difícil de domar é a língua. Então, irmãos, vão falar de você de qualquer jeito. Se você fizer certo, se você fizer errado. Então, irmãos, quer saber? Honre o Senhor. Obedeça a Ele. Honre Ele. Deixa falar. Honre o Senhor. Ele vai te honrar. Amém, queridos? Amém? Amém. Não liga para a torcida. Se tu está obedecendo o Senhor, segue. O que te importa, Pedro? Segue-me. Não olha para o João, não. Segue-me, Pedro. Aleluia. Vamos agora para 1 Samuel, capítulo 4, versículo 5. Aleluia. O povo trazendo a presença de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança. O que é a arca da aliança? Presença de Deus. Vindo a presença de Deus ao arraial, o que aconteceu? Rompeu todo Israel em grandes brados, ressoou a terra. Aí os filisteus ouvindo, né? A voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Irmãos, quando a presença de Deus vem para o seu povo, a gente não chama, traz avivamento, Senhor, traz avivamento, traz avivamento. O Senhor vai responder a oração. Mas, irmãos, o Senhor é indivisível. Quando Ele vem com o quê? Ele vem com o poder com o povo dele, né? Derramando o poder do Espírito Santo, palavra, amor, mas também justiça, juízo e fogo consumidor. Ele é indivisível, irmãos. O que aconteceu quando chegou o avivamento ali em Atos? O que aconteceu com Ananias e Safira? A gente quer muito avivamento, mas será que a gente está preparado para o avivamento? Quando a presença de Deus vem, irmãos, ela vem completa. Entendam isso. Quem tiver com a vida errada, o Senhor vai tratar. Amém? Temos que ir para o avivamento? Temos. Mas temos que também, irmãos, consertar nossas vidas. Senão a gente não vai suportar o avivamento. Ananias e Safira não suportaram.
Aí, quem estava carregando a arca? Lembra? Hófni, Finéias, que fazia toda aquela barbaridade. A presença de Deus veio? Veio. Olha qual foi o resultado. Capítulo 4, versículo 10. Veio os inimigos de Deus. Eles sempre vão vir. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi o quê, irmãos? Pequena? Grande a derrota. Pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Só isso? Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias. Você lembra o que Eli falou para os filhos dele? Pecando o homem contra o próximo, Deus-lhe será o hábito. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Irmãos, de Deus não se brinca. De Deus não se brinca. Ele vai cumprir a palavra dele. Eles não estavam fazendo todas essas coisas, transgredindo a palavra de Deus? E onde é que está escrito isso? Onde é que estava escrito isso? Levítico 22, 1. Olha o seguinte, olha isso aqui. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a quem? A mim, pelos filhos de Israel. Para quê? Para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada. De diante de mim, eu sou o Senhor. Então o Senhor apenas cumpriu o que ele tinha dito. Só que eles morreram sozinhos, irmãos. Olha como é que é o prejuízo, irmãos, quando a gente não trata uma situação na igreja, no povo de Deus. Tu acha que só morreram os 2? Morreu 30.000 do povo de Deus, porque o pecado ele se propaga, irmãos. Lembra? Lança fora o fermento, porque cresce. E o principal, eles perderam o quê? A arca, a presença de Deus. Oh, Senhor. Vamos falar agora um pouco da morte desse sacerdote que não corrigiu os filhos dele. 1 Samuel 4:12. Irmãos, essa parte é um pouco pesada porque eu estou mostrando como não trazer a presença de Deus. A gente tem que saber como não trazer para depois aprender como trazer de verdade. Então correu, lembra, aconteceu tudo isso daí? Morreu todo mundo? Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, olha o sacerdote, sentado numa cadeira. Onde está escrito que o sacerdote tinha que fazer isso? Era para estar servindo. Ele estava sentado numa cadeira. Olha aí o pessoal que é sacerdote velho aí, que parou de servir, presta atenção. Sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Um sacerdote velho e sem visão. Irmãos, como nosso irmão Marcelo fala, é de suma importante que a gente renove a nossa mente, irmãos. Para a gente não se tornar um sacerdote velho, sem visão, não consegue ver o Senhor. Vê os irmãos desfrutando, julga, ri, fica pedindo brincadeirinha. Por quê? Porque é velho, sem visão. Amém, irmãos? Amém. Renovar nossa mente, queridos. O vinho novo só vem em vaso novo. A gente precisa se renovar. Versículo 16. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho?
Então respondeu que trazia as novas. Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também, grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Teve grande morte no povo de Deus. Os filhos dele morreram. Mas sabe o que fez ele morrer? Quando ele ficou sabendo que a presença de Deus foi tomada. Mesmo ele sendo velho, irmãos, mesmo ele sendo velho, a coisa mais importante para nós como sacerdote do Senhor é a gente perder a presença do Senhor. Pode enterrar, meu irmão. Perdeu a presença, não serve para nada. Não serve para nada. Pode enterrar, está morto. Você chegou numa reunião e sentiu a presença do Senhor? É tremendo, né, Marcelene? Nossa, a gente chora, é quebrantado, o Espírito Santo quebranta as pessoas, conversando de pecado, alegria, a paz. Agora, chegando num lugar onde não tem, é morte. Tu sai pior do que tu entrou. Tem que saber como trazer a presença de Deus, como povo de Deus, irmãos. 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado. E havia ele julgado Israel 40 anos. 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, estava vindo a próxima geração de sacerdote. Ela estava grávida, filha de Finéias. A próxima geração de sacerdotes. Próximo parto, ouvindo essas novas, que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiram: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: sabe o que significa acabou? Foi-se a glória de Israel. A presença, irmãos, quando a presença vem, a glória vem. Quando a presença vai, a glória vai. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Irmãos, se nós hoje, como igreja de Deus, perdermos a presença de Deus, como vai ser a próxima geração, Henrique? E acabou. Sabe como a próxima geração vai ser reconhecida? Os seus filhos? Quando as pessoas olharem, é povo de Deus, mas aí acabou. Não tem a presença de Deus. Vocês que vivem, os santos que vivem a vida de qualquer maneira, pensam que não vai ter consequência. Os filhos de vocês vão ser reconhecidos como acabou. Então preste bem atenção em como você tem vivido diante de Deus, irmãos. Amém? Amém. Interessante. Primeira Samuel 6, versículo 6. Lembra? O povo morreu, os filisteus tomaram a arca. Só que a arca foi para lá, meu irmão, a presença de Deus vai para lá, é só problema. Eles queriam se livrar da presença de Deus. Olha o que eles falam. Versículo 6. Por que, pois, endureceis o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo. Olha quem inventou a ideia. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-os ao carro, seus bezerros, e levá-lo-eis para casa. Então eles pegaram a arca de Deus, colocaram em cima de um carro novo, com os animais puxando. É assim que tem que carregar a arca?
A gente não leu? Como é que carrega a arca? Ela tem os varais. Os levitas tinham que levar nos ombros a arca. Só que eles, a gente vai cobrar isso deles? São filisteus, povo do mundo. Irmão, isso aqui é o abre-alas do inferno. Essa imagem aqui, um carro novo, boi puxando, tentando conduzir a presença de Deus. E se a gente for pensar, né? Pô, se a gente fosse carregar, não ia ser melhor num carro? Não ia chegar, a presença de Deus não ia mais rápido? Não é, irmãos? Para te finalizar, olha o prejuízo, irmãos, da gente querer imitar o povo as práticas do mundo e trazer para dentro da igreja para tentar trazer a presença de Deus. Olha o prejuízo que é. Não, mas contrata um coach gospel. Como crescer o número de mãos em 6 meses? Como aumentar a caixa de ofertas? Traz um cara do mundo aí, um coach. Trazendo pessoa do mundo para ensinar a trazer a presença de Deus. Irmão, vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. E Davi experimentou isso. O rei Davi. Acho que mais uns 20 minutos, tá? Tenham paciência com o seu irmão. 1 Crônicas, capítulo 13. Vocês vão entender que princípio eu vou falar aqui agora. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Amém? Reuniu, pois, Davi a todo o Israel, desde Siô do Egito até a entrada de Amate. Para quê? Para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Versículo 6. Então Davi, com todo Israel, Davi com todo o povo, subiu a Balaá, isso é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Olha como é que eles estavam trazendo a arca de Deus. Isso aqui é povo de Deus agora. Puseram a arca de Deus aonde? Num carro novo. Igual os inimigos de Deus. Igual o mundo. Trazendo a presença de Deus igual o mundo. O mundo conhece como trazer a presença de Deus? Não, irmãos. A presença de Deus é falada na palavra. Davi não consultou a palavra. E levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam um carro. Davi e todo o Israel. De novo, irmãos. A presença de Deus vem? Vem. O povo não está clamando? Ela vai vir. Alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos, com trombetas, com a orquestra toda, com a banda toda. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então, a presença de Deus não veio? Trouxe alegria, trouxe júbilo, mas também trouxe o quê? Juízo. O pacote veio completo, irmãos. Se está te fazendo a coisa errada, o juízo vai vir. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca. Quer tocar onde não era para tocar. E morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Então, irmãos, todos nós queremos trazer a presença de Deus. Quando nós nos reunirmos, a gente quer desfrutar dessa paz, dessa alegria, mas, irmãos, é de acordo com o que o Senhor estabeleceu. A gente vai ver na próxima reunião como é que traz a presença. A gente está vendo como é que não traz. Entendeu?
Então, não adianta contratar coach gospel, não adianta qual é a última moda, qual é o último mover que está por aí, que a gente vai imitar. A gente vai fazer igualzinho. É assim mesmo? Vai crescer, vai entrar dinheiro, vai ter tudo, irmãos. Mas não vai ter, sabe o principal, sabe o que é? A presença do Senhor. Tem tudo, cresce em número, cresce em dinheiro, mas não tem, sabe o que, irmãos? O principal, a presença do Senhor. Tomás de Aquino, um parênteses aqui, Tomás de Aquino foi visitar o Papa Inocêncio, né? Aí o Papa Inocêncio mostrou toda a riqueza do Vaticano para Tomás de Aquino. E citou aquela passagem de Atos 3, lembra? Que Pedro chega na porta do templo e fala, o cara pedindo dinheiro, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aí o Papa Inocêncio mostrou toda a riqueza dele. Aí falou, tá vendo aqui, Tomás? A igreja não precisa mais dizer, como nos primeiros dias, não tenho prata nem ouro. Aí Tomás de Aquino, é verdade, mas também ela não pode dizer, levanta, toma o teu leito e anda. Tem dinheiro, mas não tem o poder da presença de Deus, irmãos. A gente prefere não ter, irmãos, mas ter a riqueza da presença de Deus. Os dons se multiplicando, o fogo descendo, a palavra sendo propagada com poder. A gente não quer a pompa não, irmãos. A gente quer a presença do Senhor. É o que é mais importante para nós. O nosso Senhor pagou um alto preço por isso, para que nós fôssemos para Deus. Então, é o que nós temos de mais importante. Então, hoje, irmãos, diante da mesa, lembra, faça uma análise na luz do Senhor. Aquele pecado não confessado, aquela amargura não tratada. Será que isso é mais importante do que a presença do Senhor? Porque se você não tratar isso, não tem como você ir para a presença do Senhor. Só se for coberto com sangue. Só se tratar a situação. Para finalizar, 1 Coríntios 11, 26. A igreja de Corinto era cheia de todos os dons. Todos os dons eles tinham. Eram enriquecidos. Aí Paulo fala, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê, irmãos? Juízo para si. Irmãos, isso daqui são símbolos, mas existe uma realidade espiritual. Assim como atrás dos ídolos, o ídolo não é nada, mas atrás do ídolo tem um demônio recebendo adoração. Assim também, como 1 Coríntios 10 fala, atrás é meio assim, não gosto nem de falar atrás desses símbolos. Esses símbolos contêm realidade espiritual. Então não dá para comer de qualquer maneira, não dá para se achegar de qualquer maneira, irmãos. Mas se você confessar os seus pecados, o cheque branco está lá. Ele é fiel e justo para nos limpar de todo pecado, irmãos. A gente pode desfrutar da presença do Senhor, comer dele, beber dele e assim viver para ele. Aleluia, irmãos. Aleluia. Ainda falta mais uma para finalizar. Apocalipse 3, versículo 14. Não importa, irmãos, o que nós estamos fazendo. Não importa. Até ceando. A gente pode estar ceando sem o Senhor. Vocês têm noção disso? A gente pode estar fazendo tudo isso daqui
sem a presença. O mais importante. O Senhor, a gente está saindo daqui, o Senhor está lá do lado de fora. Então não importa o que você está fazendo, o principal importa é quem você é. Você está na presença? Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dize, o que Inocêncio falou: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Irmãos, se enriquecer com a verdadeira riqueza, que é o nosso Senhor, irmãos. Vestiduras brancas para te vestires, irmãos. A gente vai ver na próxima mensagem que para trazer a arca tem que estar vestindo roupa de linho fino. Os nossos atos. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, lembra do sacerdote velho? Não tinha mais visão. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Agora a gente vai ver como é que Deus prova o amor dele para a sua igreja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Nosso pensamento é muito errado sobre o amor do Senhor. Se você está sem disciplina, sem repreensão, fazendo as coisas erradas, pode ter certeza que você não é filho de Deus. Porque se você é filho, Marcelo, Ele ama você, Ele vai te disciplinar e vai te repreender. Para você voltar para o caminho dEle, voltar para a presença dEle, porque Ele quer, Nonata, que você se aproxime dEle. Amém, querido? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e... Ele estava ceando. A igreja de Laodiceia estava ceando. Sem o anfitrião principal. Ele estava do lado de fora. A gente pode estar ceando aqui sem a presença do Senhor. Então, se tem uma coisa, irmãos, se tem uma coisa que a gente tem como prioridade na nossa vida, é tratar tudo aquilo que tem impedido de nós irmos para a presença de Deus. Nada é mais importante do que isso. Irmãos, nada é mais importante. O seu orgulho não é mais importante do que a presença do Senhor. Não é mais importante ali. Não é. Tudo aquilo que te impede de você chegar ao Senhor, isso tem que ser tratado e derrubado. Que a gente possa abrir a porta do nosso coração, irmãos. Para o Senhor entrar. Ele entrar e o Senhor pega a chave aqui desse quarto escuro, ilumina, deixa eu trata, Senhor. Ele quer entrar no nosso coração, Louro, e tratar tudo, Senhor. Tudo. Te amamos, Senhor, te amamos. Vamos nos arrepender, irmãos. Vamos orar e clamar pela presença dEle. E vamos ceiar com Ele. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos nessa noite. Tu és o mais importante, Senhor. Nós somos teus, comprados com preço alto. Querido, somos a tua igreja. Louvado seja o teu nome. Senhor, sonda o nosso coração. Venha nesse lugar, nesse momento, o teu bendito Espírito Santo, que glorifica o Senhor. Venha nesse momento, nesse lugar, e mostra para nós aquilo que tem impedido de trazer tua presença. Aquilo que nós temos feito de errado para trazer tua presença. Querido Senhor, tu és o mais importante. Aleluia. Tu és o lírio dos vales, o mais belo de todos. Tu és o nosso noivo amado. Louvado seja o teu nome.
te adoramos nessa noite, querido. Amém. Aleluia. Pode começar.